Sobre os impactos da reforma tributária na economia, nossa conversa agora é com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins. Claro que o Fernando Nakagawa também vai participar dessa entrevista. José Carlos, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Prime Time. Aquela notícia de ontem foi um susto para todo mundo. A carga tributária iria aumentar com as propostas da reforma tributária. Agora está se tentando apagar esse incêndio. A gente viu o que disse o relator da reforma e vimos agora o que disse o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara. Uma reforma neutra, justa e moderna. O senhor concorda com isso? Mudou para melhor? Sem dúvida. Boa noite, Márcio. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que nos assistem. Realmente, aquilo que saiu da Receita Federal era um absurdo, era uma coisa tão desproposital que era até difícil de alguém acreditar. O relatório do deputado Celso Sabino, ele minimiza bem os problemas. É que é um assunto complexo, é um assunto delicado, ele tem vários... eu vou só te colocar um ponto. Houve uma compensação entre tributar dividendos e reduzir o imposto de renda das empresas. O que ocorre? Conforme o volume da distribuição do recurso, isso impacta de forma diferente a empresa. Se ela distribui um percentual maior, você tem um prejuízo. Se você distribui um percentual menor, tem um menor prejuízo. E isso é o espírito da lei. O espírito da lei é exatamente estimular a empresa a um reinvestimento, gerando mais empregos, ao invés de distribuir o dividendo. Isso é o espírito. O que nós precisamos muito é aprofundar para vermos os detalhes de como são os impactos, principalmente quando eu tenho uma cadeia produtiva envolvida, que é o caso, por exemplo, do meu setor, da construção civil, que é o aspecto de você ter um modelo em cima de sociedades de propósito específico, que cada obra é um CNPJ diferente, e isso tem uma tributação que às vezes pode dar problema, sabe, Márcio? E precisaria ser mais profundamente analisado. Chegar nesse equilíbrio pode ser difícil. O Fernando Nakagawa, diretor do CNN Brasil Business, tem uma pergunta para o senhor, José Carlos. Fernando? Pois não. Presidente, o relator mencionou que para conseguir cortar o imposto das empresas, ele pretende acabar com alguns benefícios tributários de 20 mil empresas. Que segmentos podem contribuir com isso? E pergunto, o setor da construção tem espaço para cortar na própria carne? O que eu acho, sabe, Fernando, que nesse momento tem que ser analisado se o que tem que ser estimulado é o capital a ser reinvestido, é um investimento que gera empregos ou é você estimular a mera aplicação financeira. O que a gente não pode correr risco, era o caso que a gente colocou do Fundo de Investimento Imobiliário, é ter o risco dele ser tributado e daí ele perde isonomia de tratamento, por exemplo, com a caderneta de poupança, que é o grande entrave hoje que você tem ao crescimento do mercado imobiliário. Isso aí, graças a Deus, foi retirado do texto e eu acho que esse ponto é um ponto muito importante. A preocupação ainda existe em alguns segmentos, por exemplo, o loteamento, por exemplo, o investimento para locação. Existem alguns detalhes aí que precisam ser analisados para ver o impacto em cada um desse tipo de business, né? E, presidente, com a manutenção da isenção nos fundos imobiliários e essa redução expressiva de 25% para 12,5% no imposto de renda das empresas, o senhor acha que o setor da construção potencialmente conseguiria gerar quantos empregos nos próximos anos? O ritmo nosso, nós estávamos janeiro e fevereiro com 40 mil empregos, 45 mil empregos mês. Nós poderíamos esse ano gerar 500, 600 mil empregos. Infelizmente, o problema do custo de construção, essas coisas, acabou inibindo um pouco essa velocidade. A gente cortou pela metade. Mas esse ano, certamente, a gente chega aí em 300 mil empregos que o setor gera, né? E se houvesse esse estímulo ao reinvestimento, certamente esse número poderia até ser dobrado do que a gente poderia ter esse ano. Agora é interessante, o senhor defendeu que a reforma administrativa viesse antes da reforma tributária, para a gente saber o tamanho da máquina, o tamanho do Estado, para aí sim poder fazer uma reforma tributária que atendesse a esse tamanho que iria sair dessa reforma administrativa. Acho que a gente não vai ter isso, talvez a reforma administrativa não venha tão cedo, principalmente às vésperas de um ano eleitoral. O que a gente perde
O que a gente perde com essas reformas que não são feitas ou, que pior, saem incompletas? O que o país perde com isso? Eu acho que o país, com a experiência da pandemia, a experiência que a gente tem vivido, precisava encarar de frente esses problemas estruturais que nós temos. É muito difícil entender como que nós temos uma máquina desse tamanho e falta dinheiro para a educação, falta para a segurança, falta para um monte de outros locais. O cidadão brasileiro certamente deveria ser chamado a dizer: eu quero botar o dinheiro do meu imposto no item A, B, C e D, não no FGH. Então, esse é um ponto, sabe, Marcos, que você tocou, substancial. Não dá para eu aceitar pagar uma conta se eu não sei o tamanho dela e se eu estou disposto a pagar essa conta. Tem que chamar o cidadão para discutir se ele está querendo pagar essa conta. E daí sim, vamos achar a forma de encontrar isso. A reforma fatiada, ela acaba não tendo esse conjunto dos fatos. Por exemplo, você tem o imposto sobre consumo, você tem a CBS que está lá dentro, você tem outra reforma que está correndo no Senado, a PEC 110, a PEC 45. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Uma empresa quer se instalar no Brasil hoje, qual é a carga tributária que ela vai ter na hora que ela começar a operar daqui a 5 anos? Nem bola de cristal pode vir. Isso é inibidor de investimentos. A insegurança é terrível. Os desafios de ser empresário no Brasil. José Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso Prime Time. Agradeço também Fernando Nakagawa. Boa noite. Obrigado, boa noite. E aproveito aqui para fazer só uma correção. O deputado Celso Sabino, ele é relator do projeto de lei que trata da reforma do imposto de renda na Câmara dos Deputados, não da reforma tributária como um todo.